Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Lopes, o Embaixador Azul, para um vídeo interessante, um vídeo onde eu vou tentar explicar o desempenho do Cruzeiro nesse campeonato através dos números. É isso mesmo. Vamos falar de vários números interessantes que demonstram quais foram as fraquezas, as fortalezas do time celeste durante toda a temporada. Para começar, vamos falar um pouquinho da tabela. Como foi o Cruzeiro na tabela de classificação? O Cruzeiro teve 47 pontos, teve 11 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Um dos times que mais empatou no campeonato, um time que, com essa pontuação, conseguiu vaga na Sula, que é algo que, por muito tempo, o Cruzeiro não disputa um campeonato internacional, e todo mundo sabe a tradição que o Cruzeiro tem nesses campeonatos. La Bestia está de volta, né? Vamos lá. Em casa, o desempenho do Cruzeiro foi muito ruim. O Cruzeiro fez só 4 vitórias, teve 4 vitórias apenas e 19 pontos. Se você pegar todos os times só jogando em casa, o Cruzeiro ficaria na 18ª posição, cairia. Então, assim, foi um desempenho pífio de um time que sempre esteve muito conectado ao Mineirão, onde a torcida sempre fez muita diferença. E importante dizer, num ano onde a torcida teve uma média de mais de 30 mil pessoas. E pensando em 30 mil pessoas, tivemos jogos em Uberlândia, tivemos jogos no Espírito Santo, no Independência, estádios que nem comportavam esse número de pessoas. Então o Cruzeiro, a torcida não faltou apoio, mas infelizmente o Cruzeiro não conseguiu render o necessário em casa. E nisso, se você pensar o time fora de casa, já é um desempenho completamente diferente. São 28 pontos desse time fora de casa, a 4ª melhor campanha. O Cruzeiro era G4, se pensar só jogos fora de casa. Mas por que disso? Será que o Cruzeiro temia jogar em casa? Eu não acho que é isso. Acho que o grande problema desse time era a forma como ele foi construído. Era um time de muito mais de reação do que ação. É um time que precisava de espaço. Um time que precisava de espaço para conseguir desenvolver o seu jogo. E fora de casa, obviamente, isso acontecia com mais facilidade. Dois números interessantes pra caramba são de... O Cruzeiro teve a melhor defesa do campeonato, com 32 gols tomados, juntamente com o Atlético Mineiro. E esses 32 gols tomados, o Cruzeiro passou 16 jogos sem tomar gol algum. Então, para um time que acabou em 14º lugar, isso é completamente anormal. Normalmente, são os times que ficaram nas primeiras posições que têm as melhores defesas. Mas não, o Cruzeiro conseguiu ter esse feito, mesmo ficando nessa posição nada honrosa. Já o ataque explica sim por que da 14ª posição. O Cruzeiro ficou com o pior ataque da competição, com 35 gols, um a mais somente que o Goiás. E desses 35 gols, nós tivemos o artilheiro como o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, ele foi o artilheiro do time com 8 gols. Mas aí, falando em números, olha que aspecto interessante. O Cruzeiro, em oportunidades perdidas, então um time que a criação de jogadas, que é tão importante para fazer o gol, o Cruzeiro foi o segundo time no campeonato em oportunidades perdidas, chances claras de gols perdidas. Foram 53. Só o Palmeiras perdeu mais gols que a gente, com 59. Então você imagina se 20% desses 53 chances perdidas elas acontecessem, se elas entrassem. Eram 10 gols a mais. Quanto isso ia influenciar na tabela de classificação? Enormemente. Então, é um time que também, por escanteios, por exemplo, que mostra um pouquinho de volume de jogo, teve quase 6,3 escanteios por jogo, a 3ª melhor marca do campeonato. Olha que coisa maluca. Um time que cria tanto, o segundo melhor em oportunidades perdidas, o 3º melhor em escanteios, tendo escanteios, e tão poucos gols. Quem perdeu mais gols nesse time? Você tem um chute? É ele mesmo, Wesley. Wesley teve 8 oportunidades de gols perdidas. A gente vai lembrar de 2 muito claramente. Goiás, ele perdeu algumas chances de gol contra o Palmeiras no primeiro jogo, no jogo do turno, no Parque Antártica, 0-0, Arena Palmeiras, perdão, no Allianz Parque, 0-0, o Wesley na cara do gol, ele perde um gol. Foram 8 chances, o Bruno Rodrigues perdeu mais 5 e o Arthur Gomes também 5. Então, diz um pouquinho desse Cruzeiro que era muito forte defensivamente, porque todos marcavam, inclusive os atacantes. Isso é até um dos motivos de dificuldade de ter um 9 lá, porque não marcava tanto, não tinha tanta mobilidade para ajudar o sistema defensivo, mas que ofensivamente a gente pagava um preço, um pênalti alto.
Agora eu queria apresentar para vocês uns números individuais de como foi o time do Cruzeiro individualmente. Né? Eu peguei o site de estatística SofaScore, que é um dos sites mais consagrados que nós temos, e aí vamos ver quais foram os melhores jogadores do Cruzeiro em média de nota de atuação. Você tem um chute? Marlon, meus amigos, lateral esquerdo Marlon, que na minha opinião, junto com o Juninho Capixaba, foi um dos 2 melhores laterais esquerdos do campeonato. Ele teve aí média de 7,3 no SofaScore, vindo de Lucas Silva 7,12, Rafael Cabral 7,10 e o Bruno Rodrigues 7,05. Então, esses seriam os destaques em termos de desempenho durante as partidas, de nota durante as partidas. E aí, se você pensar de forma abrangente, o campeonato, como o Cruzeiro foi individualmente no campeonato, se você pensar assim, por cada posição, os 5 melhores do campeonato, o Cruzeiro teve 4 jogadores nessas posições. O Lucas Silva, daqueles nomes que eu falei, é o único que não está. Os outros 3 estão e temos um novo. Então vamos lá. Na posição de goleiro, Rafael Cabral, que foi tão criticado pela torcida por algumas situações de gol que ele tomou, principalmente em bolas paradas, e aí a gente tem uma memória curta, porque o nosso grande goleiro, Fábio, também tinha um problema danado com bolas paradas, então a gente está zicado com essa situação, né? O Rogério Ceni cansou de fazer gol no Cruzeiro de bola parada, e o Hulk foi um que vitimou o Rafael Cabral algumas vezes nesse tipo de lance. O Rafael Cabral ficou em segundo lugar em notas, né, em atuação, com 7,10. Ele perdeu apenas para o Cleiton, goleiro do Bragantino. Lateral esquerdo, Marlon também ficou em segundo lugar, né, na pontuação. O William ficou com a 4ª colocação como lateral direito, com 6,91. O William fez um grande campeonato, o cara que vinha com lesão seríssima no joelho há anos, foi oferecido por uma panca de times, ninguém queria apostar na sua recuperação. Ele não só recuperou, como jogou muito, com muita intensidade e sem lesões graves durante todo o ano. O William é uma belíssima notícia e acabou de renovar o contrato para 2024. É um reforço enorme para o time celeste. E no ataque, o Bruno Rodrigues, o paladino do Cruzeiro, ficou em 5º lugar, com a média de 7,05. O Bruno Rodrigues foi aquele cara que correu para todos os lados, muitas vezes fez o lado direito, fez o lado esquerdo, fez o ataque. Foi, de uma forma geral, muito, muito importante para o time. E para terminar, vamos ver um pouquinho do gráfico do Cruzeiro em relação às posições, conforme as rodadas iam passando. Então, o gráfico está aqui. Percebam que o começo do Cruzeiro, do campeonato, foi um começo muito forte. O Cruzeiro, na 6ª rodada, ele alcança a 4ª posição, e foi a melhor posição que ele adquiriu durante todo o campeonato. E até o meio do campeonato, ele tem uma oscilação um pouquinho para baixo, mas ele está numa posição muito confortável. O Pepa cai no segundo jogo do segundo turno, contra o Grêmio. E percebam que depois disso o Cruzeiro... E a pior colocação nesse período foi 13º. Percebam que nunca mais o Cruzeiro conseguiu ter um desempenho parecido com o que estava tendo no primeiro turno. Para vocês verem como a troca de técnico não faz tanto efeito. E, né, obviamente não faz efeito nenhum nesse primeiro momento. O Zé Ricardo entra no time e o time continua piorando a sua classificação, até que chega no limite ali do 17º lugar, quando não que esse 17º ele foi instituído pela rodada, mas o Cruzeiro tinha jogos a menos, mas foi quando entrou, depois de 3 derrotas seguidas, o Paulo Tuori e a sua comissão, e aí sim o Cruzeiro tem uma arrancada dos últimos 6 jogos, onde ele ganha 2 jogos e empata 4, e aí termina na 14ª posição. Esse foi um pouquinho do Cruzeiro, de como foi o desempenho do Cruzeiro nesse campeonato. Espero que você tenha gostado, curtido. É um vídeo para a gente entender um pouquinho como os números podem ajudar a gente a ter uma concepção maior de como foi a temporada celeste. Um abraço e até lá. Até o próximo.